eu sabia que existia uma chance de você aceitar o debate. Então eu não ia te chamar de cagão e você recusar. Bom, não foi fácil, né? Você aprendeu que apesar de eu ser pobre, eu sou difícil. Não, cara, sério? Vai apostar em frase de efeito? A impressão que dá é que o cara foi pros cortes, ele foi lá para um evento pra fazer cortes e o Arthur foi pra fazer um debate. Meu pai amado, muito ruim, cara. Os argumentos caíram da cabeça dele, assim como o resto dos cabelos. Ele guardou essa pro fim, cara. Ele guardou essa... Não. Ruim, hein? Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E vocês me mandaram muita mensagem, muito comentário no nosso vídeo anterior pedindo a parte 2, me cobrando para que eu analisasse o trecho do debate aí do Arthur Mamãe Falei contra o Álvaro do Meteoro Brasil, o trecho do padre Júlio Lancelotti, que eles comentam ali sobre o caso do padre Júlio Lancelotti. Então, sem mais delongas, vamos aí falar mais uma vez sobre esse caso, lembrando que essa é uma análise retórica, tá certo? E também comunicativa. Então, eu vou falar sobre a comunicação deles e não necessariamente se um argumento é verdadeiro, tá certo? Se aquilo que alguém falou é verdade ou não, mas sim qual estratégia um dos dois utilizou ali que gerou mais ou menos convencimento, que foi uma estratégia retórica melhor para convencer o público ou pior, tá certo? Vamos lá então. Aproveitar duas coisas, dois temas que ele não tocou, eu acho importante a gente esclarecer. Dois temas polêmicos também no MBL. O primeiro é o Queer Museu, a gente pode falar do Queer Museu, e o segundo é do padre Júlio Lancelotti. Me espanta que ele não falou do Júlio Lancelotti até agora, né? Eu devo imaginar o porquê, mas eu gostaria de tocar nessa ferida sim, cara. Vamos falar de Júlio Lancelotti aqui, velho. Tá, o Arthur vai trazer a questão do padre Júlio Lancelotti. Imagino que a denúncia feita sobre suposto envolvimento do padre em crimes sexuais, né? Eu não sei realmente qual que é a situação desse caso hoje, mas eu sei que foi feita uma denúncia, ou mais de uma denúncia sobre o caso, supostamente envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Imagino que o Arthur vai explicar agora. Vamos falar de Júlio Lancelotti, né? O senhor Álvaro, jornalista responsável, soltou um vídeo no dia 16/7/2022 com o título MBL armou para cima de Júlio Lancelotti. Bom, então o Arthur já mantém a estratégia dele, né? Ele sempre pega algo que a pessoa disse e rebate em cima da própria pessoa. Como eu falei no nosso vídeo anterior, tem sempre aquele tonzinho de retorce argumente, né? Que eu pego um argumento seu, torço ele e jogo de volta para você, né? Para você lidar com ele. Ele cita ali qual foi o vídeo, né? Vai citar qual que foi a fala do rapaz do Meteoro Brasil. E perceba o que ele fala aqui, ó. Cara, vamos falar de Júlio Lancelotti aqui, velho. Vamos falar de... Perceba o predicado que ele coloca quando vai falar do Álvaro. Lancelotti, né? O senhor Álvaro, jornalista responsável... O senhor Álvaro, jornalista responsável, esse predicado responsável, obviamente sendo utilizado em tom de ironia, né, pela forma que o Arthur faz, movimentando o corpo, né, e enfatizando, né, jornalista responsável, é uma estratégia bacana também que pode ser utilizada, que é você reforçar algo, né, na outra pessoa, você reforça um elemento para depois quebrar ele, para fazer justamente o oposto. Falar assim, olha, o Álvaro, que é um jornalista responsável, foi lá e divulgou uma fake news. Então, você reforça um elemento na outra pessoa, né? Claro que em tom de ironia, ou como o Arthur tá fazendo, reforça para depois provar, né, mostrar ali que a pessoa ela é justamente o oposto daquele predicado que você reforçou nela. Então, uma estratégia retórica muito funcional. Lancelotti, né? O senhor Álvaro, jornalista responsável, soltou um vídeo no dia 16/7/2022 com o título MBL armou para cima de Júlio Lancelotti. E aí no minuto 5:17 ele fala o seguinte: não era apenas uma denúncia falsa, era uma denúncia armada, arquitetada e planejada no íntimo do MBL. Depois no minuto 6:28 ele diz o seguinte: nesse contexto o MBL ser inofensivo, né? Essa falsa denúncia, aliás, essa denúncia armada contra o padre Júlio Lancelotti é só mais uma evidência do perigo que esses caras representam. Ou seja, o senhor Álvaro afirma categoricamente que eu forjei uma denúncia, que eu armei uma denúncia falsa contra o senhor Júlio Lancelotti. E a gente tem que lembrar aqui o que aconteceu. Tá, então vamos lá. O argumento do que o Arthur tá trazendo, ele tá pegando um argumento do próprio Álvaro, como ele postulou aí. O Arthur teria então forjado, ou seja, ativamente trabalhado para forjar, para criar uma situação falsa envolvendo ali o padre Júlio Lancelotti. E a situação envolvida, que o padre Júlio Lancelotti está envolvido, ela é falsa, não é
tal qual foi falada foi divulgada, enfim, pelo MBL, né? Essa é a acusação. Então o Arthur, acredito que vai responder em cima disso. Aconteceu, né? Posso fazer uma timelinezinha aqui do que aconteceu? E aí, se você quiser, de novo, ninguém precisa acreditar em mim. Vocês, por favor, confiram tudo que eu falar aqui. Novamente, ele coloca ali skin in the game, né? Ele coloca a pele dele na reta. Vocês não precisam acreditar em mim. Pesquisem o que está sendo falado aqui. Ótima estratégia, né? Você eleva o seu ethos. Ethos é a imagem, a credibilidade do orador. Então, sempre que você se coloca em risco na argumentação, olha, eu tô aqui me colocando à disposição. Podem pesquisar, podem checar. Se tudo que eu estiver falando estiver errado, eu levanto e vou embora. Quando você faz afirmações desse tipo sobre aquilo que você está dizendo, sobre a credibilidade acerca do que você está dizendo, você levanta o seu ethos, né? Você levanta a sua imagem como orador. E isso para o público funciona muito. O público realmente respeita muito um orador que se coloca ali em risco, né? Que se arrisca para confirmar, para validar o ponto dele. Então, mais uma vez, uma estratégia retórica muito boa do Arthur. E se você quer aprender a se comunicar, como utilizar a palavra certa na hora certa para persuadir qualquer pessoa, você precisa se inscrever agora mesmo na nossa formação em comunicação persuasiva. E detalhe, quem está assistindo esse vídeo se inscreve com desconto exclusivo. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se inscrever e mudar a sua comunicação para sempre. Dito isso, vamos continuar para nossa análise aqui. E o Júlio Lancelotti veio me xingar. Foi ele que veio me provocar. Não, porque o Arthur, esses candidatos higienistas, que eles querem fazer a gentrificação e parará. E eu respondi de maneira muito dura. Eu falei para ele que ele era um cafetão da miséria. E aí começou essa briga entre eu e o Júlio Lancelotti. E o que aconteceu? Basicamente, né, um dia num grupo de WhatsApp da minha campanha, uma pessoa que é um apoiador, que eu não sei quem é, um apoiador inclusive, mandou uma série de vídeos pedindo ajuda. Arthur, pelo amor de Deus, denuncie esse senhor. Eu tava na rua, me ligaram, mandaram os vídeos, falaram o conteúdo dos vídeos, eu falei, pelo amor de Deus, bloqueei essa pessoa. Depois eu até tentei ir buscar o número dessa pessoa, só que tinha tanta gente bloqueada que a pessoa não soube dizer qual dos números era da pessoa. E eu falei, bloqueei essa pessoa e segura os vídeos aí, não faça nada com isso. Cheguei no escritório, deixa eu ver os vídeos. Quando eu olhei os vídeos, eram vídeos com conteúdos avassaladores. Eu falei, isso aqui nem é comigo. Eu denunciei no Ministério Público e tirei o pé. Eu poderia, inclusive, ter usado esses vídeos, ter falado, ter mostrado. Muito interessante. Perceba que, assim, o Arthur ele poderia ter encurtado a narrativa dizendo o seguinte, né? Olha, um dia, o padre Júlio Lancelotti me xingou num momento ali. Um tempo depois, uma pessoa da minha equipe me falou que precisava ver uns vídeos, né? Falou, Arthur, pelo amor de Deus. Eu vi aqueles vídeos, eles eram hediondos. Eram vídeos horríveis. Ele poderia ter encurtado a narrativa. Então vê que o Arthur ele consegue encaixar entre um ponto e outro, que são os pontos factíveis da história, alguns elementos mais apelos emocionais, né? Então, olha só, a pessoa me mostrou, falou que era um negócio de uma pessoa entrou em contato comigo, nervosa e tal. A hora que eu vi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, isso aí nem é comigo. Eu fiz uma denúncia ao Ministério Público. Então, os pontos factíveis, eles estão ali. E entre um ponto e outro, o Arthur acaba polvilhando com um apelo emocional. É uma estratégia que funciona se você já estiver com a imagem positiva perante o público, né? Então, o Arthur ele já vinha nesse momento no debate, acredito eu. Se isso aqui foi depois do que a gente analisou no vídeo anterior, né? Ele já vinha ali ganhando, entre aspas, né? Apresentando micro-vitórias ali, retoricamente dizendo, em situações do debate. E aí, esse momento que ele coloca uma narrativa entre uma situação factível e outra, ele preenche com a experiência emocional dele. Nossa, eu fiquei nervoso. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu falei, isso aí nem é comigo. Quando ele coloca essa experiência humana, vamos dizer assim, ele se aproxima mais do público, porque o público consegue se sentir ali emocionado como ele, e as pessoas acabam então acreditando ainda mais rápido no que ele está dizendo. Como eu sempre falo, mesmo se você estiver dizendo a verdade, você tem que colocar na sua narrativa a experiência humana, como que você se sentiu quando você viu aquilo, etc e tal. Porque o ser humano, ele é, num primeiro momento, atraído por emoções, né? Avassaladores. Eu falei, isso aqui nem é comigo. Eu denunciei no Ministério Público e tirei o pé. Eu poderia, inclusive, ter usado esses vídeos, ter falado, ter mostrado. Eu não fiz nada. Eu falei, isso aqui é coisa de justiça. Fui no Ministério Público, fiz a denúncia. Falei, pessoal, fiz a denúncia, não falem mais comigo sobre isso. Estou fora disso. Beleza. O que eu fiz? Contratei uma perícia. Outra coisa que não ajuda muito a postura do Álvaro. Percebe que o Arthur ele tá aqui, peito para fora, né? Peito aberto aqui, gesticulando para frente. Não, então eu falei, isso daí é coisa de justiça. E o Álvaro, tudo bem que agora não é o momento dele de falar, né? Mas ele tá sempre numa postura para dentro, o tronco para dentro, a cabeça baixa, que ele tá checando ali o papel dele, né? O equipamento dele, os papéis dele ali. Tá sempre aqui, ó. Essa postura aqui, pessoal, você ficar aqui com o corpo para dentro, a cabeça para baixo,
transmite uma sensação de insegurança, uma sensação de inferioridade. Mesmo que você não esteja sentindo isso, você pode estar só refletindo, mas o peito para dentro, a cabeça para baixo, transmite uma sensação de insegurança, tá certo? Nós já falamos várias vezes aqui sobre alguns estudos, um deles de 2013, se eu não me engano, da Universidade, acho que de Boston, se eu não me engano, que mostra lá que algumas pessoas ali, alguns criminosos, quando eles vão escolher as suas vítimas, eles preferem pessoas que estão numa postura para dentro, cabeça baixa, peito para dentro, porque eles identificam aquela pessoa como submissa, como fraca, tá? Então, não é interessante você, num debate, numa situação, adotar uma postura para dentro para não ser percebido pelas outras pessoas como alguém fraco, como alguém que já está ali assumindo a derrota, tá? Vamos continuar aqui. O que eu fiz? Contratei uma perícia, a perícia do Sr. Onias, que inclusive participou de um programa aqui, e o Sr. Onias disse, é o Júlio Lancelotti, e as conversas são verdadeiras. Tudo bem, isso aí ficou lá. No final de 2020... Então perceba que até esse momento o Arthur, ele respondeu as duas principais objeções que ele mesmo levantou no argumento do Álvaro, né, que o Álvaro teria falado num vídeo. O Álvaro teria dito então que foi forjado, né, a questão é falsa, não é o Júlio Lancelotti no vídeo, e que foi forjado pelo Arthur, né? Isso é o que o Arthur traz pra gente, que o Álvaro teria dito sobre ele num vídeo. O Arthur já respondeu. Eu só fiz uma denúncia no Ministério Público e tirei o pé fora, nem dei continuidade nisso. E o perito que eu contratei disse que era assim, que a situação não é falsa, que é o padre Júlio Lancelotti no vídeo. Então o Arthur, em teoria, respondeu aí, né? Trouxe, pode ser uma narrativa, enfim, mas ele trouxe respostas. Se elas são verdadeiras ou não, são outros 500, mas ele trouxe respostas e dá para essas respostas serem respondidas, tá? T2, foi isso? No final de 2022, ou não, final de 2023, a Câmara Municipal aprova uma CPI para investigar as ONGs que prestam serviço para São Paulo. De repente, a esquerda, isso foi a esquerda que fez, a esquerda toma para si essa briga, fala que isso é um ataque ao Júlio Lancelotti, que era coisa com ONG, e a esquerda inteira passa a defender ele. O que isso é feito? É feita uma nova perícia, que é a do senhor Tirotti, é Jaqueline e eu esqueci o nome do outro dela. Senhor que debateu. Os dois peritos. E a perícia deu a mesma coisa. É o senhor Júlio Lancelotti e as conversas são verdadeiras. E teve um perito que veio aqui também. Aí vem o Mário Gaziro. Aí sai, vamos lá. Aí sai uma matéria da revista. Tá, ele tá trazendo ali outras figuras de autoridade. Você vê que o Arthur tá dizendo que o perito que ele contratou disse que era o padre Júlio Lancelotti, que não era falsa, que a perita Jaqueline Tirotti e o pai dela também disseram que a questão não era falsa, que era o padre ali. Então o Arthur tá trazendo ali argumentos de autoridade, né? Passando ali, confiando na autoridade dos peritos. Ele não tá explicando como foi feito o método nem nada. Mas vamos seguir. Vamos lá. Aí sai uma matéria da revista Fórum no dia 15 de 1 de 2024. Padre Júlio, perícia desmonta a farsa do vídeo e pode levar criminosos à cadeia. Olha a manchete da revista. Aí o Mário Gaziro, que não tem... Essa postura do Álvaro não ajuda ele em absolutamente nada. Ele fica parecendo um menino velho, careca e com barba, sabe? Não ajuda, cara. Olha isso. Não, sério. Olha essa expressão aqui, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que coisa mais indecente. Não ajuda em nada, cara, sabe? Ele tá com o peito pra dentro, ele tá fazendo caretas, ele parece uma pessoa extremamente afetada, isso não ajuda. A postura, infelizmente, ela conta, e você tem que saber quem é o público. Se tem um público ali que gosta desse tipo de postura, tudo bem, né? Mas não me pareceu o caso. Mais uma vez, o Álvaro parece muito despreparado e muito sem noção de quem é o público, né? O triângulo retórico aristotélico, quando Aristóteles postula sobre como convencer qualquer pessoa, como utilizar argumentos para convencer qualquer pessoa, e ele vem com o triângulo retórico aristotélico, uma das coisas que fazem parte do triângulo, né, é justamente o público. Então, a depender do tipo de público, de qual é a linguagem daquele público, do que aquele público gosta, você tem que se adequar a eles. Se você vai para um público, por exemplo, que é mais executivo, né, vai fazer uma palestra corporativa numa empresa, você não pode chegar fazendo gírias, piadinhas que você faria num evento de desenho japonês de cultura pop. Eu já palestrei nos dois tipos de situações. Eu sei que a forma que eu falo numa empresa é uma, a mesma palestra, o mesmo tema num evento de cultura geek, a forma que eu vou falar é outra, as piadas que eu vou fazer, as gírias que eu vou usar são outras, as expressões e caretas que eu vou fazer são uma em um cenário e outras em outro cenário. O Álvaro, me parece muito que ele achou que todo mundo que estava ali era fã dele, era o pessoal do Meteoro, era o pessoal que assiste ele. Então, tendo esse comportamento afetado, que para a bolha dele deve fazer sentido, ali ele só virou o galhofa, ele só virou o bobão, ele só virou o cara que vai aparecer em cortes, em memes, entendeu? Despreparado, cara, despreparado, assim.
ele não levou realmente em conta quem era o público. Criminosos à cadeia. Olha a manchete da revista. Aí o Mário Gaziro, que não tem registro no órgão de peritos, não tem registro nos tribunais, apresentou já um laudo errado de um áudio de um bolsonarista. Então vamos lá. Ó, primeira coisa aqui, o Arthur então ele tá minando a autoridade, né, que foi levantada pela revista Fórum, que em teoria seria, acredito que o mesmo ponto, o mesmo perito, a mesma matéria, a mesma revista que o Álvaro seria concordante, ele seria apoiador, né? Então, que é uma revista que ela vai falar o contrário do que o Arthur disse. Ela vai dizer que não, que é tudo forjado, que é falso e que o perito contratado pela revista Fórum teria afirmado. Então o Arthur está minando, né? Tá ali removendo a autoridade daquele perito. A gente já falou sobre isso no vídeo anterior, você remover a autoridade de uma figura de autoridade levantada. Perceba que o Arthur faz isso mais uma vez de uma forma, na minha opinião, inteligente. Ele não simplesmente vira e fala: ah, mas esse perito aí também é bolsonarista, né? Que é a principal estratégia muitas vezes que a esquerda faz com qualquer questão, né? Ah, não, mas o perito que falou que o padre Júlio Lancelotti era o padre mesmo é um perito bolsonarista. Então, você está removendo a autoridade com uma predicação, ali, usando um predicado. Estratagema 32 de Schopenhauer, está colando um rótulo ali tosco. O Arthur ele está colando um rótulo, invalidando a figura de autoridade, mas ele está trazendo evidências, mesmo que sejam evidências retóricas. E lembrando, ah, mas é mentira o que o Arthur disse. Eu não estou dizendo se é mentira, se é verdade. A forma que o Arthur está argumentando é mais funcional. Então ele vai lá e fala: olha, esse perito aí que a revista Fórum apresentou, que o Álvaro disse que tal, esse perito aí, ele é incapaz, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Então, é isso que o Arthur está fazendo. Ele está trazendo evidências na sua argumentação que removem a autoridade, né, da figura de autoridade usada aí pela parte contrária ao Arthur. E pode levar criminosos à cadeia. Olha a manchete da revista. Aí o Mário Gaziro, que não tem registro no órgão de peritos, não tem registro nos tribunais, apresentou já um laudo... Não tem registro no órgão de peritos, não tem registro no tribunal. Laudo errado. Aí vai falar do histórico do cara, já cometeu erros aí em laudos. Laudo errado de um áudio de um bolsonarista. Ele apresenta uma tese que eu contratei um sósia... Conclui aí. Um sósia... Depois você dá o minuto pra ele. Um sósia do padre Júlio Lancelotti. Deixa eu terminar. Um sósia do Júlio Lancelotti. Fiz um estúdio idêntico à casa dele pra gravar um vídeo falso. Aí, quando ele é confrontado aqui, ele passa uma vergonha porque ele não sabe o que é SMV, SMJ, salvo melhor juízo, e ele assume aqui no Vilela, assume aqui, inclusive vai estar constando no meu processo contra ele, que é o Júlio Lancelotti nos vídeos. Então o Arthur ele faz ali ele fala, invalida a figura de autoridade e faz uma espécie de argumento de invalidação de argumento por meio da consequência, né? Então ele vai lá e fala assim: o cara monta uma tese lá, o perito da Fórum, que o Álvaro concorda também, monta uma tese de que eu teria alugado uma casa, feito um estúdio igualzinho à casa do padre Júlio Lancelotti e contratado um sósia para estar lá, um sósia do padre Júlio Lancelotti. Então você olha para isso e fala assim: cara, é impossível que isso tenha acontecido. Então, pela consequência, se você leva a consequência desse argumento a sério, parece improvável. Então o Arthur tenta mostrar por meio da argumentação dele, negar um argumento por meio da consequência. Seria impossível eu fazer isso. Logo, esse argumento é improvável. Então, o Arthur tenta fazer um apelo, né, muito mais direcionado para a consequência desse argumento, que é uma consequência improvável, absurda de ter acontecido. Né? Seria impossível isso acontecer, segundo a forma que o Arthur levanta. Não seria impossível, mas seria muito pouco provável, né? Então você vê a consequência e fala assim: cara, como é impossível, improvável disso ter acontecido, provavelmente o Arthur tá certo, né? Então essa é a tentativa do Arthur de invalidar por meio da consequência. E aí, meu? Eu ouvi toda a saga, excelente, muito bem, bela... Enfim, agora ele vai devolver pro Álvaro, né? Agora cabe ao Álvaro responder, né? O Arthur trouxe evidência A, B, C, D, E numa linha narrativa e o Álvaro entende-se que seria correto tratar a situação da mesma forma, né? Invalidar as referências, enfim. Aqui, inclusive vai estar constando no meu processo contra ele, que é o Júlio Lancelotti nos vídeos. O próprio perito que o Álvaro concorda, que a revista Fórum concorda, disse a mesma coisa que o Arthur. Disse que o padre Júlio Lancelotti é ele nos vídeos. Segundo o que o Arthur está dizendo. Vamos lá, como que o Álvaro vai responder essas questões? Em teoria, o Arthur refutou tudo que foi falado. Em teoria, tá? Argumentativamente falando. Não que os argumentos são verdadeiros, tá? A gente tá falando de retórica aqui, pelo amor de Deus. Tá. Vem cá. E aí, meu? Eu ouvi toda a saga, excelente, muito bem, bela narrativa, longa, porém, né? Mas vamos lá, que ano que aconteceu a coisa do Cafetão da Miséria aí, gente? 2020. 2020. Pega essa história aqui, que história bonita, que biografia linda, ó. 2016, vai parar na delegacia por supostamente ter tocado os seios de uma garota de 16 anos. 2020? Não, isso é 2016.
Ele tá falando do Arthur aqui. Ele não tá respondendo a questão do padre. Ou ele vai responder, ele vai conectar. Porque até agora ele só literalmente ele mudou de assunto. O Arthur vai lá e fala assim, eu fiz isso. Eu tô mostrando pra você que não é mentira, que não é denúncia falsa, que não foi eu que forjei e tal. E o cara vai virar e falar assim, então, mas olha, em 2016, aparentemente você pegou no peito de uma menina. Não é isso que ele vai fazer, né? Ele vai conectar de alguma forma isso com o Arthur. Com a denúncia falsa. Do Cafetão da Miséria aí, gente? 2020. Pega essa história aqui, ó, que história bonita, que biografia linda, ó. 2016, vai parar na delegacia por supostamente ter tocado os seios de uma garota de 16 anos. 2020? Não, isso é 2016. Perdão, 2016. Que ano que é o padre mesmo? 2020. Daí 2020. Chama o padre de Cafetão da Miséria. Em 22, fáceis porque são pobres. 24, adolescentes subindo no quarto do hotel. Não subiu. Então, meu amigo, tá bom. Vai. Tá, eu quero ver como é que ele vai fechar isso, porque até agora ele simplesmente só fugiu de responder, só foi pra realmente outro lado. Ele fugiu de responder o que o Arthur levantou, se a denúncia contra o padre Júlio Lancelotti é falsa ou verdadeira, que foi o que foi colocado em questão em tema, e se foi o Arthur que forjou. O Arthur disse que não, que a denúncia é verdadeira, que é o padre Júlio Lancelotti ali, e que não foi ele que forjou nada. E o Álvaro responde citando uma série de situações ruins ali do Arthur, que eu não sei se são verdade ou se são mentira, mas ele não responde nada sobre o que o Arthur tá perguntando. Ah, que diferença. Faz toda a diferença. Vai conectar em algum lugar isso aqui? Só faz toda a diferença. Arthur, só faz toda a diferença. Olha, cara, que você tá citando um negócio de 2016 que não tem nada. Não tem nada, não tem prova, não tem evidência, não tem nada. Chama um padre que faz trabalho assistencial. Ele não faz de isso, cara. cafetão da... Essa postura também não ajuda, né? Ele tá com a cabeça baixa aqui, a postura pra dentro, ó. Parece que ele tá regendo uma orquestra de ratinhos aqui, não faz... Enfim. Não é uma postura que não ajuda, mas eu quero ver como é que ele vai fechar o argumento. Eu quero ver, isso eu quero entender mesmo. Se ele vai conectar isso com o padre. Que não tem nada, não tem nada, não tem prova, não tem evidência, não tem nada. Chama um padre que faz trabalho assistencial, ele não faz de isso, cafetão da miséria, não tem o direito de reclamar de ad hominem. Ele não faz isso. Absolutamente, Arthur. Eu não tô reclamando de ad hominem. É esse o argumento? Olha, você disse aí, você trouxe evidências, né, de que realmente é o padre ali, num vídeo não é falso, de que é o padre num vídeo de questão sexual, de que realmente não foi você que forjou. Você trouxe todas essas evidências, que inclusive o próprio perito que eu concordo, né, que eu tinha divulgado, ele mesmo disse a mesma coisa que você, disse que é o padre. Tudo bem, você trouxe essas evidências, né? Pois é. Mas você chamou ele uma vez de cafetão da miséria, então você não tem o direito de reclamar de ad hominem. Ele não respondeu absolutamente nada da questão do padre Júlio Lancelotti. Ele simplesmente adotou uma estratégia de afastamento verbal. Ele foi para outro lado e falou do passado do Arthur, como eu disse no vídeo anterior. Quando ele adota essa estratégia de não responder objeções, ele literalmente valida tudo que o Arthur disse. E eu nem sei se o que o Arthur está dizendo é verdade, é mentira, eu não faço ideia. Não conheço as provas que o Arthur está levantando aí. Mas quando você foge de responder uma objeção, parece que a objeção é verdade. Você entende? A pessoa vai lá e fala assim... Eu fiz isso, aquele outro. E você pega e fala assim, então, mas o seu cabelo é feio. E o seu cabelo... Não, mas pera lá. Então aquilo ali que foi falado é verdade. Tudo bem, o cabelo é feio, mas aquilo ali então é verdade. Quando você foge de responder a objeção, fica subentendido que ou você não sabe como responder ou aquilo é verdade. Caraca, bicho. É sério que é só isso que o Álvaro vai fazer mesmo? Ele não vai virar e falar, não, aqui, tal... Arthur, é mentira, porque ó, no ano tal que você disse, tem a evidência tal, da matéria tal. Ele literalmente vai para uma estratégia ad hominem pura, entendeu? Ele só vai para um ad hominem ali. Ele quer provar o quê? Eu estou achando um argumento muito esquisito. Ele quer postular que como o Arthur tem esse histórico negativo, o histórico por si só atesta que o Arthur, que as evidências que o Arthur trouxe são falsas e que o padre não é o padre e que o Arthur forjou por meio do histórico. Ele quer atestar isso no histórico pregresso. É isso que ele tá dizendo. E não tem nada, não tem prova, não tem evidência, não tem nada. Chama um padre que faz trabalho assistencial, de cafetão da miséria, não tem o direito de reclamar de ad hominem. Absolutamente, Arthur.
Eu não tô reclamando de ad hominem. Eu não tô reclamando de ad hominem. Arthur, eu tô falando que você está citando... Não, dá licença. Eu estou citando o que você falou, mas não tô reclamando. Perfeito. O Álvaro tenta ir para outro lado, né? Tenta fazer novamente uma ressignificação do sentido. Ele tenta pegar e falar, olha, o Arthur traz as falas que o Álvaro trouxe. O Álvaro fala assim, você não pode reclamar de eu te xingar, de eu fazer um ad hominem com você. E o Arthur, acho que ele vai postular exatamente isso. Não, eu não tô falando de ad hominem. Eu tô falando que eu quero que você me responda sobre a questão de Júlio Lancelotti. Mano, eu gosto quando você faz isso, porque aí mostra pra todo mundo quem é que xinga os outros. Eu não te xinguei em nenhum momento. Até agora, nesse debate. A única coisa que o Arthur fez foi aquela fala sarcástica, né? O jornalista responsável. Agora, do contrário, realmente, vários predicados estão sendo utilizados aí negativamente, associados ao Arthur por meio do Álvaro, né? Eu não te xinguei de nada. Não reclamei, eu citei. Mas de qualquer forma, você cita o caso de 2016 que não tem nada. De novo, você tá usando. É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, cara, uma vez tem um BO contra o Álvaro em 2005 que ele roubou um carro. Tá, mas aí ele foi condenado? Não, é só uma mentira. Alguém contou numa peça unilateral que ele roubou um carro. Mas a mesma coisa que você fez. Mentira que você conta contra você, que incrível. Quê? Isso aqui. Mas lógico. De novo. São pobres é mentira? Não, isso é verdade. A operação isso é verdade. Mentira? Não, a operação que você tá falando que é falsa é mentira. Tanto que é o seguinte, Arthur, isso é legal, eu seria preso se fosse verdade. Enquanto você se orgulhar dessa vida e dessa história que você tá fazendo pra você, você tá condenado a ser o dono da biografia, elas são fáceis porque são pobres. A história de Arthur Duval. Mude. Como eu falei, pessoal, não é defendendo o Arthur Duval, nem nada do gênero, mas assim, o Álvaro, ele não responde nada, ele volta apenas lá pra uma questão factiva, porque esse áudio é um fato, o Arthur falou isso realmente no momento da história da vida dele, e qualquer coisa que o Arthur faz, dali pra frente, passa a ser mentira, passa a ser errado, porque o Arthur em um momento falou o que falou naquele áudio lá. Novamente, é um ad hominem, e é um ad hominem muito ruim, muito fácil de você refutá-lo com um apelo à hipocrisia, já que ele tá querendo jogar de ad hominem contra ad hominem, cita simplesmente pra esse carecão aí aquela questão do Lula, no fim dos anos 90, né, quando o Lula foi e falou que Pelotas é cidade polo de viado, de gay, enfim. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Ele faz um comentário que com certeza seria considerado pelo Álvaro, se fosse outra pessoa e não o atual presidente Lula, seria considerado como um comentário no mínimo homofóbico. Simples, você pega e fala assim, ó, Lula falou aquilo naquela época, então logicamente tudo que o Lula fala hoje, de hoje pra frente, é mentira, é falso, Lula não deve ser acreditado. Se o Álvaro discordar de você, você simplesmente usa a pressão. Então você está sendo hipócrita, suas práticas são contraditórias, você está demonstrando uma autocontradição performática. Se você quiser ir pelo apelo à hipocrisia, que eu não recomendo, né? Eu preferiria refutar evidência por evidência e não fazer isso. Acho que é uma estratégia preguiçosa, o apelo à hipocrisia, mas se você quiser, você pode. Você pode virar e falar assim, peraí, então, você defende o Lula, mas o Lula falou em um momento da história dele que ele foi a pessoa ali, né, a cidade polo, Pelotas é a cidade polo, fez um comentário homofóbico lá, não vou ficar repetindo, e você concorda com o cara até hoje, né? Então você está sendo hipócrita, então você está se autocontradizendo. Respondam objeções, não façam isso, não vão para essa argumentação porca e fraca de olha, mas como uma vez você disse isso, então quer dizer que tudo que você pensa, a pessoa pode ter falado algo errado, totalmente errado, e pode ter falado uma coisa correta hoje. O passado da pessoa, um erro no passado, ele não invalida um acerto no futuro, tá certo? O apelo à hipocrisia, ele não funciona. Na prática, ele não funciona. Ele pode, inclusive, ser muitas vezes falacioso. No da biografia, elas são fáceis porque são pobres. A história de Arthur Duval. Mude. Tá bom. Vamos no Júlio Lancelotti aqui. Vamos no Júlio Lancelotti. Você falou. E o Arthur volta para a questão que ele levantou, porque ele tá falando de Júlio Lancelotti. Ótima estratégia, não pegou a isca, não mordeu a isca, não entrou no debate pessoal. Não, mas eu sou um cara bom. Não, mas esse negócio do meu áudio, não, mas olha, veja bem, eu não me orgulho disso. Você disse que eu me orgulho, né? O Arthur não mordeu a isca, tá? Muito sagaz aqui a estratégia. Ele voltou pro Júlio Lancelotti porque acredito que ele tenha percebido que o Álvaro ficou sem argumento na questão do Júlio Lancelotti, por isso que ele desviou ali. E o Arthur volta. Você falou num vídeo seu que a gente fez uma denúncia falsa. Você nos acusou de fazer uma denúncia falsa. O perito que você usou como base veio aqui e falou que era o Júlio Lancelotti nos vídeos. Você acha realmente que eu contratei um sósia e fiz um estúdio igual dele, a casa dele? Novamente, né, ele leva o argumento para invalidação por meio da consequência, porque se o Álvaro falar sim, eu acho que você contratou um sósia igualzinho o padre Júlio Lancelotti, eu acredito que você construiu um estúdio reproduzindo as questões da casa. Se o Álvaro responder dessa forma, concordando, o Arthur, como consequência, ele consegue falar muita coisa para refutar. Então me prove, cadê esse sósia, onde é que é essa casa, onde é que é o estúdio? Eu vou mostrar agora, eu vou filmar, O Arthur, ele cria
cria uma arapuca ali que, por meio da consequência, fica difícil refutar o argumento dele. Porque, novamente, se você fala... O Arthur tá pensando assim, olha, você vai concordar, você vai realmente acreditar nisso. Olha a consequência do que você vai ter que responder e sustentar depois, hein? Então, por meio da consequência, como parece ser improvável que isso tenha acontecido, parece que o Arthur está dizendo a verdade. Vamos ver qual a resposta do Álvaro. Isso. O que você usou como base veio aqui e falou que era o Júlio Lancelotti nos vídeos. Você acha realmente que eu contratei um sósia e fiz um estúdio igual dele? A casa dele? Arthur, você se orgulha de ter chamado um padre de cafetão da miséria e de distorcer uma história? Responde a pergunta, velho. Você acha... Vamos lá. É uma pergunta objetiva. Você acha que eu contratei um sósia ou você acha que é o Júlio Lancelotti? Arthur, eu acho que você não vai me enrolar aqui hoje. É isso que eu acho. Você tá se enrolando sozinho, cara. Eu tenho que concordar com o Arthur. Infelizmente, o cara está se enrolando sozinho, cara. Você poderia responder muitas coisas. Olha, Arthur, eu não sei, eu não sou perito, eu não tenho capacidade técnica pra isso, mas olha, os peritos que a gente referenciou lá no vídeo do Meteoro, eu confio plenamente neles, por causa disso. Você falou do passado desse perito aí, você falou negativamente, falou que ele errou um áudio, uma análise de áudio do Bolsonaro, mas olha, ele já acertou a situação A, a situação B, a situação... Como o Álvaro não traz essas evidências, a impressão que dá é que ele não pesquisou absolutamente nada, mas sim que aquela montanha de livro, enfim, de papéis que ele tá ali, são apenas frases de efeito. Parece que a pesquisa dele foi top 10 frases de efeitos pra lacrar num podcast, num debate. Parece que foi isso, cara. Gente, quando você não traz uma boa argumentação, você não traz solidez, você não traz robustez pra sua argumentação, ela funciona justamente o contrário. Ela funciona para desmoralizá-lo. Ela funciona contra você. Reforço aquilo que eu falei no último vídeo. Se você é de esquerda, viu esse debate e ficou incomodado, você deveria estar incomodado com o Álvaro. Você deveria direcionar os seus comentários, as suas críticas pro Álvaro e não pro Arthur, porque o Arthur ele está ali debatendo. O Álvaro está ali perdidaço, soltando uma frase de efeito aqui e outra ali, entendeu? De verdade, cara, não entendo por que não chamaram uma outra pessoa para debater, como a mãe falei, de repente um Jones Manuel, um Henry Bugalho, não faço ideia por que chamaram o Álvaro aí. A resposta é simples. Ou eu contratei um sósia, ou é o Júlio Lancelotti num vídeo muito constrangedor, que eu não vou nem descrever o que estava acontecendo. Por favor, Você responda. vai reafirmar isso? Sim. Aí então conversa com Mas não é o Arthur, a opinião do Arthur. São 3 peritos e depois um quarto dizendo, realmente era ele. Vilela. Quer continuar com isso? Vamos pra pergunta. Meu, por favor. Mano, essa expressão Arthur, aqui. são 3 peritos e depois um quarto dizendo, realmente era ele. Ele olha pro Vilela, pessoal, existe uma coisa chamada facial checking, né? Quando a gente tem um contato visual pra checar, né? Pra pedir ali um apoio pra pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, quando você tá na sua casa e você brigou com seu pai ou sua mãe, ou você tá com medo de tomar um tapa da sua mãe, e você olha pro seu pai meio que pedindo apoio, né? Não, mãe, eu não matei aula hoje. Né? O pai sabe do que eu tô falando, então meio que você acaba aplicando o facial checking pra ter um suporte, né? Como se você buscasse uma pista facial ali na outra pessoa, pra que ela lesse, entendesse o que você tá sentindo, pra que ela pudesse te ajudar, né? A gente faz isso muitas vezes com um amigo também. Você tá com um amigo ali, você quer que o seu amigo te cubra no migué que você tá contando, você não, cara, não, eu não saí sozinho aquele fim de semana, não... Jamais, não falei isso. Né? O seu amigo fala, não, ele não falou mesmo. A forma que ele olha pro Vilela é justamente isso, é um facial checking. Vilela. Quer continuar com isso? Vamos pra pergunta. Cara, desculpa. Meu, por favor, tomara que tenha pego no corte. A cara depois um quarto dizendo, E o Vilela ainda fala assim, não, vamos acabar por aqui. realmente era ele. Não, tá bom. Vilela. Quer continuar com isso? Quer continuar com isso? Não, vamos pra próxima pergunta, então. Caraca, bicho. Vamos pra pergunta. O Vilela ficou com dó, mano. Meu, por favor, Não, tomara que tenha coisa feia. pego no corte a cara dele. Porque assim, a sua cara é impagável, irmão. Você vem cheio de... Ai, Júlio Lancelotti, 2016 e paraná. Eu trago um monte de fotos e você fica com essa cara de bunda aí. Eu não aguento, velho. Toda vez que o Arthur levanta o sovaco, essa puta dessa pizza embaixo do braço, cara. Pô, o cara investiu tanto em argumento, investe numa camisa melhor, cara. Lote 2016 e paraná. Eu trago um monte de fotos e você fica com essa cara de bunda aí. Vilela, me salva aí, meu. Vamos pra pergunta, cara, aí é Arthur. foda também, velho. Caraca, velho. Pior que a cara dele é isso aí mesmo, mano. Puta, não tem mais o que falar, pessoal. Eu peço desculpa aí. Enfim, pela risada. O substrato do argumento é o que eu falei no vídeo anterior, cara. A retórica do Álvaro fraca, despreparada, apostou no deboche, não levou o Arthur a sério, achou que era... Acredito que tenha pensado que era uma derrota fácil. E talvez até fosse se ele tivesse levado a sério, tivesse refutado os pontos, né? Ponto a ponto do que o Arthur trouxe. Mas preferiu o deboche.
não é? Ai, pessoal, bom, é isso aí então. Galerinha, vamos ficando por aqui com esse vídeo. Tá? Não me peçam para assistir isso de novo, pelo amor de Deus, tá bom? Foi uma tortura ter que assistir isso. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, até lá.